Paz e graças, irmãos. Sandro, Cidade das Águas. Eu louvo ao Senhor, ao Deus vivo, por esse dia de vida, de paz e de saúde. O Senhor é vida abundante. O Senhor é perfeito e agradável aos olhos. É fonte de todas as formas de vida existentes. O que é o Deus? Deus é luz em movimento e repouso. Ou seja, as múltiplas formas de luz na superfície viva em movimento evolutivo. Então Deus, Ele é evolução contínua. E os homens não conseguem evoluir. A mente humana é do tempo das cavernas. Dito que o homem da caverna não matava o outro por causa de papel. Podia até acontecer um conflito mais por alimento, mas por papel não. Então, na coletividade, a mente humana ela regrediu. Por que o homem matou o outro por papel? Para ser alguém. Não. Para ser alguém, você tem que chegar numa Ferrari, ter mais 20 Ferrari em casa guardada e cheio de segurança. Tomar uísque de 500 mil a dose e ir no banheiro com vaso de R$1 milhão. Aí para você ser alguém no mundo midiático, na luxúria, né? Porque para Deus você não é ninguém, um pobre. Então o mundo material da ação, para o cara ser alguém, tem que ter muito papel, dinheiro, tem que ter um carro melhor do que do outro. Aí um efeito, ó, que um quer ser melhor que o outro, ó, destrutivo, ó, e a umidade ninguém nunca tem, porque um quer ser sempre melhor que o outro, e ninguém, não sei, todo bichinho vai para sepultura, diante do Senhor a carniça podre, tirou o espírito, ó, buf, caiu, morreu. Então tem a umidade que o homem pode ter o que for, pode ter R$1 ou 100 milhões de reais. É uma carniça comum. Tirou o espírito, bufo. Ninguém suporta mais. E pior, ainda vão brigar pelo dinheiro. Então tem umidade na sua vida e toma vergonha na cara que o mundo não foi feito para um. Se o mundo fosse feito para um, o Senhor não tinha criado a mulher, né? Depois que criou a mulher, constituiu a família. Então o mundo é um conjunto de famílias vivendo em harmonia. O gênero humano é só mais uma família, a árvore, as águas, os pássaros, dentre outros seres microscópicos, tudo é vivo e evolutivo. O único que é exceção que tem que ter alguma coisa é o homem. Não, o homem, meu irmão, tem que ter destrado, tem que ser merdado, tem que ter bacharelado, tem que ter 20 Ferrari, tem que ter 20 mansão, tem que ter 30 carros, 30 relógios, só usa um. Então, parece loucura, não? Mata, rouba-se para ter 20 carros guardados em casa. Não parece loucura? Vamos fazer a leitura da palavra. Esta sim é sabedoria aos homens. O cara mata e rouba para tomar isso de 500 mil reais a dose. Ah, para mijar. Isso não, mas eu sou doutor, eu sou autoridade, eu sou cara sabido, moderno e evoluído. Homem das cavernas, primata. Oremos. Ô Senhor, conceda-nos a sua sabedoria, a sua paz e o seu amor. Guarda, nos protege, ô Senhor, renova a vida, pois é som de vida pleno e poderoso. Santo, santo é o Senhor, a vida contínua em evolução e movimento. Perdoa o homem por seus desejos carnais, oriundo do mundo da ação e dos seus desejos do coração da carne. Amém. Provérbios 22, 17 está escrito como subtítulo: preceito e
admoestações aos sábios, preceitos e admoestações dos sábios. Ó, sábios, não falou do rico. Sábios, não está escrito rico. Em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia vai tratar rico como sábios, vai tratar como pobres. Você não vai ouvir no Evangelho ricos. O Senhor é defensor dos pobres e humildes. O rico doe aos pobres. Essa é a literatura do Evangelho, não tem outra. Então, admoestações é conselhos diretos dos sábios. Vamos lá, 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica ao coração. Qual o problema de hoje? A banalização da violência. Se o cara sabe que é errado roubar, banalizou que sai para trabalhar para roubar. Não existe. E o conselho sábio não roube. Como é que eu saio para trabalhar roubando? Não existe. É banalização. Ilícito. Então qual é o problema dos tempos atuais? Banalização da violência e perda de respeito e valor à vida humana. Então inclina seus ouvidos aos sábios que disse: não matarás, não furtarás e não adulterarás. Palavras dos sábios. Vamos voltar ao verso. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica ao coração, ao meu conhecimento. Quando fala em conhecimento, é mente cauterizada pelo pecado. Se o cara sai para roubar, para trabalhar, já cauterizou o crime. Torna comum. Então as pessoas saem para roubar, matar como se fosse trabalhar. Passa-se por cima de corpos de homens mortos e é uma coisa comum. Não é comum, meu irmão. Não é comum. Um semelhante de Deus está no solo morto, roubado, agredido, é comum. É loucura isso aí. Mentes doentes. Precisa de tratamento. 18. Porque coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios. Ou seja, não adianta você saber o que é certo e sua boca não praticar. O que é a boca não praticar o que é certo? Eu vou pegar o exemplo de roubo. Como é que alguém maquina o roubo? Planeja, fala com o lábio o roubo, sabendo que é errado. Então você tem que ter conhecimento e aplicar aos seus lábios. Não é loucura isso aí. Resulta em morte. Alguém rouba que alguém vai lá e mata depois. É um ciclo vicioso. O cara rouba um, rouba outro, até que se bate com um, que vai revidar. Termina morrendo. (19) Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero te dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Para que a tua confiança esteja no Senhor. Para que a sua confiança esteja no Senhor. Está escrito homem aqui? Está escrito ao contrário. Maldito é o homem que confia no outro. Confiar em Deus. Porque quem manda você por laço de morte é o homem. Quem arma a cilada para o outro morrer é o homem. Quem arma as situações que levam às violências, o homem. Então está escrito: maldito é o homem que confia no outro. Confie no Senhor, no Evangelho do Senhor. Amém? Encerramos aqui. A gente sempre lapida uma situação. Meu irmão, você pode até não concordar com o Evangelho. Você pode até não
querer praticar na sua vida o que o evangelho instrui, é seu livre-arbítrio. Porém, tem duas condições. Primeiro, a não agressão a ministro do evangelho. A merda em matar a emoção. Você está numa situação, você vai matar, né? Enfim, vai acontecer um sinistro, um acidente involuntário. Porém, toda a situação de ilícito existe um agravante. Então, cristão não pode ser agredido porque Cristo já foi para a cruz. Então, todo aquele que agride um cristão se torna réu de culpa, se torna um anticristo. Quem é que agride a Cristo? O anticristo. E qual é o destino do anticristo? Lago de fogo. Então, respeite o evangelho e sempre pergunte: você é cristão batizado? Se a resposta for sim, você pode até não concordar, porém, não pode existir agressão por palavras, pensamentos ou intenções. Toda palavra cristã é presente das partes, ou seja, um cristão veda-se a palavra de outro de maneira direta. Logo, a necessidade de congregar, porque na congregação o ministrante fala ao público dos erros na congregação. Não vai apontar o dedo para uma pessoa, vai falar no discurso da congregação os erros praticados pela congregação. Diferente. Então não há uma acusação direta, porém ao povo, ao público. O evangelho é direcionado aos povos. Aos povos. Os irmãos podem aconselhar o outro no erro. Está escrito: se seu irmão errar 70 vezes 7 no dia, aconselhe e perdoe. Porque se você não aconselhar, você está sendo negligente com a ação ilícita do irmão. E quem não aconselha o irmão no ilícito, tanto faz um e outro, está condenado por ser conivente com a ação licitória. A conivência é pior do que você participar do ato, porque você sabe encobriu. Então isso torna você pior ainda, porque você poderia ter aconselhado seu irmão, se calou. Porque o conselho é bíblico para você dar ao seu irmão. O irmão faz o que ele quiser, agora você dá seu conselho. Você retira de si a culpa de seu irmão cair. Ele que caia por conta própria. Vamos deixar os 3 conselhos para a sua vida. Sandro, por que 3 conselhos? Porque o homem é 3 aspectos. O mundo da ação, que nós vivemos e vemos as violências, é movido pela ação. Então tem que existir uma ação no meio físico, para o espiritual reagir. Em outras palavras, você pode falar a verdade ou a mentira. Você mentiu, o mundo espiritual reage. Você falou a verdade, o mundo espiritual reage. Então toda ação humana é evitada. Toda reação, seja ela construtiva ou destrutiva, no mundo da ação é evitável. É da ação humana. Amém? Então, logo os 3 conselhos para você não adulterar. O adultério é completo, preenche todas as constituições do mundo. Uma única palavra: não adultere. O corpo e as leis seculares e religiosas. Qual é o problema de você adulterar o seu corpício? As mortes violentas. Toda vez que tem um corpinho humano do homem estraçalhado no acidente ou incidente, resultado de adultério. Corpo esbagaçou, adultério. Tá entendendo a questão do adultério? Para existir um corpo de homem todo esbagaçado, tem que existir primeiro o adultério para existir a reação da morte violenta. Então todo aquele homem que morre esbagaçado adulterou. Senão não acontecia a morte de extrema violência. Então tenha cuidado com o adultério. Adultério é problema.
A roupa. Sandro, por que a roupa tem importância? Porque nenhum ser, entenda, nenhum ser pode tentar o outro ao estímulo sexual. O que é a lascívia? Lascívia é o estímulo, seja do homem, seja da mulher, ao desejo, ao sexo no coração e na mente. Quando a pessoa olha para um homem ou para uma mulher com a roupa muito apertada, que tem um estímulo sexual, estímulo sexual, essa condição já é de lascívia. Então nem um homem, nem a mulher pode tentar, porque a condição de tentador que remete à roupa que leva à lascívia. E o resultado da morte por lascívia é tão quanto violenta quanto o adultério, porque sem a lascívia não tem o adultério. Então o adultério está ligado diretamente à lascívia. A lascívia resulta no adultério. Primeiro momento você é lascivo, olhou e desejou, olhou e cobiçou, vestiu e tentou, adulterou, praticou adultério. Então qual é o resultado da lascívia? Adultério. Daí a importância da roupa. Como um homem não pode tentar o outro de hipótese nenhuma, você não pode tentar, nenhum ser vivo pode tentar o outro. Você pode até não concordar, mas tentar, você não pode. Então roupa tem medida. Roupa tanto faz homem, mulher, joelhos, cotovelos e folgadas, para não existir o estímulo do desejo do corpo. Para você ter uma ideia, um pai não pode ver uma filha nua, ou o filho não pode ver a mãe nua, para evitar a questão do desejo da carne. Um pai não pode ver sua filha nua. A Bíblia proíbe. E é bom evitar situações, é claro que cada um educa seus filhos da sua maneira. É bom evitar beijos na boca, porque o hábito de beijar, nas tradições antigas, beijava-se na face, normal. Aí adaptaram para melhorar o beijo no lábio, beijo na boca. Isso aí é vedado. Você pode beijar na face, na boca, negativo, mesmo sendo pai e filho, ou irmão. É vedada a situação. Um beijo na face, aceitável, mas na boca, negativo. A doação. A Bíblia não trata do papel dinheiro. Texto bíblico é mantimento. E a verdade bíblica tem que ser pregada. Questão papel dinheiro é uma situação de convenções de grupos religiosos. Certo? Dito que Melquisedeque foi o único sacerdote em Israel que realizava o sacrifício ao Deus Altíssimo e nunca recebeu nenhum valor para tal, certo? O sacerdote de Israel, meu amado, era Melquisedeque. Ele quem realizava os sacrifícios ao Deus Altíssimo, e o Deus Altíssimo aceitava, porque os outros se corromperam. Recebia o valor, desviava. Recebia, e desviava o recurso. Então o Senhor só aceitava a oferta de sacrifício dentro da cultura judaica de Melquisedeque, que não recebia nada. Melquisedeque pegava simplesmente o alimento, morava numa caverna e simplesmente tinha o alimento. Melquisedeque, meu irmão, morava numa caverna, só para você ter ideia. Então o dízimo é mantimento, não é dinheiro. A Bíblia Sagrada não trata de papel dinheiro. Qual é a orientação bíblica? Bíblia: doe ao pobre e necessitado dos bens materiais e das suas necessidades cotidianas. Eu posso dar o exemplo do samaritano caído. Passou 3 homens e tinha um samaritano caído. Teve um só que socorreu
pagou a medicação, a hospedaria e cuidou do ferimento samaritano. Leve isso para a sua vida, amém? Que Deus guarde e proteja e te dê sabedoria para que você possa existir, coexistir em paz e equilíbrio com o gênero humano e com as outras espécies vivas existentes no planeta. Meu amado, existem milhões e milhões de espécies no mundo, mais evoluídas do que o gênero humano. Como espécie, gênero, o homem é um gênero subdesenvolvido. As árvores é mais evoluída do que os homens. As árvores produzem o seu próprio alimento. Só para você ter ideia. Então, o gênero humano, como espécie, dentre as milhões de espécies, é uma espécie subdesenvolvida. Infelizmente, existem exceções individuais de homens. Por isso que a salvação é por mérito individual, não é coletiva. Porque existem exceções de grandes homens, assim como bárbaros. Tem grandes homens e bárbaros. Esse que é o problema. Só que repercute negativamente aos bárbaros. Então tenha sabedoria e seja um sábio. Amém? Que Deus guarde, proteja e ilumine.